abençoada, corrida. Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder dar início, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um culto live. Hoje, nesse domingo, a gente está nesse formato. Boa tarde, Moniquinha. Boa tarde, Adri. Boa tarde. Só mais 2 minutinhos, viu, querido? Pra gente poder estar conversando. Enquanto isso, vá falando com o Senhor, vá pedindo a Ele que a graça, que a presença dEle estejam com vocês nessa noite, nesta tarde, melhor dizendo. Invoca a presença dEle aí onde você está, levanta um clamor. Porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração na tarde de hoje. Deus tem algo muito importante para ministrar os nossos corações nesse dia. E que possamos criar um ambiente propício para que Ele possa vir ministrar no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós. Amém? Oh, glória! No Salmo 140, versículo 16, diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Salmo 148, versículo 1 diz: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. Salmos 99 fala, versículo 2: grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Salmo 145, versículo 3: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Amém? Glória a Deus. Deus é grande, né, amados? Deus ama incondicionalmente cada um de nós. Amém? E eu queria começar cantando uma música com vocês. Não sei se vocês lembram. É um júbilo que diz o quanto ele é grande, né? Vai de sua casa. Sobre mim.
Você pode dizer aí que Ele é grande, que Ele é grande na sua vida, pois você acordou com saúde, que Ele é grande na sua vida, pois sua família está bem. Ele é grande porque, independente das adversidades que você tenha, que eu tenha, Ele sempre está do seu lado. Ele é grande porque Ele já venceu tudo. Ele já te deu vitória, Ele já me deu vitória, já nos deu vitória. Amém? Seja exaltado hoje e para todos sempre o Senhor. Amém? Aleluia. Tem uma música rapidinho, vocês vão conhecer, é do pastor Fernandinho. Diz bem assim, ó. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. De novo, guarda. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. A vontade minha vontade vou deixar, teu reino vou ganhar. Minha vontade vou deixar, teu reino vou ganhar. Diga os teus sonhos. Teus sonhos são maiores do que os meus, os caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Minha vontade vou deixar, o teu reino vou ganhar. Minha vontade vou deixar, o teu reino vou ganhar. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu.
seja exaltado na minha, na sua vida. Vou convidar a pessoa que vai ministrar nessa noite. Ela já pode mandar o convite. Vamos estar dando início à nossa palavra. Amém? Deus abençoe cada um. Boa tarde, boa tarde. Vocês me veem, me ouvem bem? Me deem um feedback aí, está tudo ok com o áudio, para que nós possamos começar com a nossa palavra de hoje, que será comigo. Sim, né? Tudo ok. Então, boa tarde, amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim, né, Adri? Espero que sim. Vem aí um feriado prolongado, né? Pra gente recarregar as energias, organizar algumas coisas que precisam ser organizadas. Então vamos aproveitar, né? Mas antes de aproveitar, vamos receber uma palavra muito abençoada nessa tarde. Posso ouvir um glória a Deus? Bom, gente, obrigado pela sua presença em mais um culto. Hoje a gente está em formato de live por conta do feriado, do carnaval, né? Mas, apesar de ser um culto live, não deixa de ser tão importante quanto o culto presencial. Então, tem algo de Deus para você aqui nessa tarde, mesmo que seja live. Não é inferior ao culto presencial, tem muito de Deus. Então, continue aqui na unção, no Espírito, para receber a palavra de hoje. Amém? Vamos orar juntos para darmos início ao nosso culto e convidar o anfitrião dessa tarde para que ele se faça presente e possa ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, fique à vontade para nos convencer de que sem Deus nós não somos nada, de que nós necessitamos constantemente, diariamente do Senhor. Jesus, obrigado por ser o canal que nos direciona ao Pai. Deus, obrigado por todo o teu cuidado, obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado por cada vida que está aqui presente para receber essa palavra, Pai. Que essa palavra que vai ser dita, que eu acredito muito, tenho muita certeza, plena convicção de que veio do teu coração, possa sair do teu coração e ir diretamente para o coração de cada pessoa que está ouvindo, de modo que possa gerar transformação, que é o mais importante. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Bom, gente, hoje, nesta tarde, eu queria falar com vocês sobre vontade. Eu queria te perguntar algumas coisas com relação à vontade, mas fique à vontade para responder aqui nos comentários ou responder para você mesmo, aí na sua cabecinha, certo? Se você quiser interagir, pode responder aqui nos comentários. Se não, se você quiser for mais reservado, responda para você mesmo, beleza? Vamos lá, nossa primeira pergunta. Eu queria saber se você que está me ouvindo, está me assistindo nesse momento, tem muitas vontades. Você é uma pessoa assim que tem um monte de vontade, muita vontade, muita vontade. Ou você tem algumas vontades, poucas, porém concentradas ali. Pensa aí com um pouquinho, veja aí, me responda, ou responda para você mesmo. A outra pergunta que eu queria te fazer, sim, né, amiga? Ô, gente, quanta vontade, Jesus, chegar aqui. A outra pergunta que eu queria fazer pra você que tá me ouvindo, eu imagino. Eu queria fazer outra pergunta. Essa pergunta, com vontade de comer, tenho muita também, inclusive estou agora com vontade de comer. A outra pergunta que eu quero fazer é se geralmente essa vontade, ela casa, ela combina com a vontade de Deus. Você já parou para analisar isso assim
assim, muito se parou para analisar essa parte. E a outra pergunta que eu tenho para fazer para você é: você sabe o que Deus quer? A segunda pergunta é: se Deus está encaixado aí, se geralmente é o que Deus quer, a sua vontade. E a última é se você sabe o que Deus quer. Como o Cris confessou a nós, e eu também confessei, nós temos muitas vontades, não é verdade? E geralmente, enquanto essa vontade não é efetivada, a gente não sossega. Eu conheço gente que fica assim, inquieto. Às vezes eu fico também inquieta, assim, enquanto o negócio não vai. Aí eu fico, oh, meu Deus, ixi, Senhor Jesus. Aí a gente fica inquieto. Até o momento onde a coisa ali não é efetivada, não é concluída com êxito do jeito que a gente quer. E aí outra pergunta que eu tenho é: será que a mesma vontade que nós temos para conquistar as coisas é a mesma vontade que a gente tem para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça? Será que se colocar numa balança vontade, exemplo, vontade de Anne e vontade de Deus, como é que tá essa balança? Será que tá aqui, tipo, vontade de Anne aqui, vontade de Deus aqui, ou tá vontade de Deus aqui e vontade de Anne aqui? Sendo bem sincero, seja bem sincero com você mesmo, não precisa me responder aqui, seja bem sincero com você aqui dentro. Será que a mesma vontade que a gente tem para conquistar, para alcançar as coisas, a forma palpável das coisas, é a mesma vontade que a gente tem de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça? Será? Seja assim, sincero com você mesmo, sincera com você mesmo. Na verdade, ser sincero com Deus, né? A gente aprendeu que nós devemos ser sinceros, seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. Então, avalie-se, examine-se, pegando um ganchinho naquela mensagem de Cris da quarta-feira, examine-se e responda para você mesmo: será que nosso engajamento para praticar a justiça, para praticar aquilo que já aprendemos, é igual a motivação, é igual a intensidade que a gente tem para fazer as coisas que a gente quer? Fica a pergunta, fica o questionamento. Eu estava na dúvida sobre a mensagem que eu ia trazer hoje para vocês. Eu tinha 2 mensagens que já estavam prontas, porque eu já estava sabendo que nesse dia ia ser eu e Juju. E aí eu já tinha deixado 2 mensagens prontas, porém eu estava na dúvida. Eu digo: Senhor, o que é exatamente assim que o Senhor quer? Me mostre, me mostre. Aí Deus, assim, muito sutil, muito cuidadoso, foi dando assim indícios de qual mensagem Ele ia querer que eu trouxesse aqui para vocês. E aí calhou que quarta-feira Cris trouxe uma mensagem que foi muito propício para que eu trouxesse essa outra parte hoje. Então, a mensagem que ela trouxe na quarta-feira sobre o examinar-se, examinar a si mesmo, começou na quarta e vai ser concluído hoje. Vou dar continuidade dentro desse contexto que ela já trouxe para vocês aqui na quarta-feira. E o convite é para que tanto eu quanto você que me assiste, para que nós continuemos nos examinando de forma mais detalhada. De forma detalhada, porque às vezes a gente olha assim por alto, vê o que dá, o que não dá, mas não. O examinar-se, ele precisa ser completo, nos mínimos. Tinha um homem na TV, eu não lembro quem era, eu era pequena, eu sei que ele fazia mínimos detalhes, não sei quem é. Se você conhece e lembra o nome da pessoa, digita aí, eu não lembro. Eu sei que eu via na TV, eu era pequena, criança, pequena eu continuo, né? Em 53, mas eu era criança e eu lembro disso, mas eu não lembro quem era. Mas, sobre Deus, vou perguntar de novo: você sabe o que Deus quer? Você sabe o que Deus quer? Gente, eu tive assim um start, uma luzinha acendeu quando eu passei a olhar por um outro ponto de vista. E eu vou trazer aqui para vocês, para que vocês também tenham esse start,
Beleza? Preparados? Digita aí um sim para eu saber que vocês estão preparados para receber esse start também dos céus. Digita aí seu sim, seu amém. Gente, se tiver algum barulhinho aí no fundo é porque tá tendo umas zoadas aqui no meio da rua, mas acho que não tá interferindo muito não aqui. Vamos lá. Deus é simples, certo? Parece que não. É porque a gente às vezes complica um pouco. Mas Deus é simples. Fazer o que Ele quer não é complexo. Parece, mas não é. A gente que geralmente nós complicamos, na verdade. Porque dificilmente a gente se desprende, a gente quer se desprender das nossas convicções, das nossas certezas, né? Que a gente acha que a nossa certeza é absoluta, é totalmente válida, e dificilmente a gente quer se desprender disso. A gente quer segurar aqui, nossa convicção é minha, não largo. E aí, quando a gente faz dessa forma, realmente fazer a vontade de Deus fica a coisa mais difícil do planeta. Fica quase impossível apoiar a causa de Deus quando a gente se prende às nossas convicções. Mas se a gente puder ser um pouco empático, a gente puder ficar ali, ó, ver, ser empático com aquela outra pessoa, sentir o que a outra pessoa sente, a gente começar a perceber dessa forma, a gente consegue entender que fica mais fácil fazer Deus feliz, fazer Deus sorrir. É o mesmo que a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Então nessa tarde eu te convido a se colocar no lugar de Deus. Beleza? Vamos lá. Vou fazer alguns outros questionamentos. Hoje eu tô cheio de perguntas para vocês, certo? Como eu falei, se você não quiser, não precisa responder aqui, responda para você mesmo. Você gostaria de ser a segunda ou a última opção de alguém? Responda aí se você gostaria. Outra pergunta. Você gostaria de ser procurado apenas quando precisam de você? O que você sente quando chega aquela pessoa que só lhe procura quando precisa, que só lhe procura pelo recurso que aquela pessoa sabe que você tem? Você gosta disso? Você gosta de se sentir usado, usada nesse sentido? Não, né? Nem eu. Outra pergunta. Você gosta de conversar com alguém e perceber que esse alguém não está lhe dando a menor atenção, ao ponto de você chegar e dizer bem assim: pessoa, o que foi que eu acabei de falar? Aí a pessoa diz: não sei. Ou seja, a pessoa não prestou atenção em você. A pessoa não prestou atenção no que você estava falando. Você gosta de passar por essas situações? Aqui são só algumas situações que eu peguei assim só para encaixar dentro desse contexto. Ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta. Então, coloque agora Deus ao invés de você. Você respondeu perguntas sobre você, mas coloque Deus. Deus, Ele não quer ser a sua segunda opção. Deus não quer ser o seu último recurso. Depois que você já viu que deu ruim, deu péssimo, deu ruim não, deu péssimo. Depois que você viu que a coisa deu ruim, aí você lembra: mas Deus já tinha falado comigo. Deus. Agora o Senhor pode vir fazer o seu milagre, porque do meu jeito não deu não. Pode vir. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deus, Ele não quer ser encaixado em um espaço qualquer. Ele não quer ser um espaço qualquer da sua vida, um cantinho qualquer da sua vida. Deus, Ele não quer a sua oração repetida e cansada, sem ânimo,
sem prazer, sem vontade. A gente já aprendeu que a gente precisa orar também sem ter vontade. Mas uma coisa é você, vez ou outra, não sentir vontade. A gente tá ali lutando contra a carne. Beleza. Outra coisa é todos os dias da sua vida você não ter ânimo, não ter prazer, não ter vontade nenhuma. Tá acontecendo alguma coisa de errado aí. Concorda comigo? Deus, ele quer ser tratado com qualidade, com respeito, com carinho. Nós entendemos que Deus é uma pessoa. Então, se a gente se colocar no lugar de Deus, a gente consegue entender que não é tão difícil assim, né? Deus quer que mesmo no turbilhão do nosso dia a dia, porque assim, o nosso dia é recheado de obrigações, de responsabilidades, é casa, é filho, é trabalho, é comida, é cuidar de um bichinho, é estudar, é muita coisa. Então, mas mesmo com tanta coisa, no meio desse turbilhão todo, Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer que a gente possa priorizá-lo, assim como a gente prioriza carreira, assim como a gente prioriza relacionamentos, assim como a gente prioriza amigos, assim como a gente prioriza rolê, assim como a gente prioriza um bichinho, a família, o lazer, um Instagram, uma TV. Ele quer ser encaixado, ele quer ter um tempo de qualidade também. Eu estava pensando, pense comigo, como diz o pastor, mastigue com os dentes do cérebro. Se Deus tivesse um telefone, Ele ia querer estar marcado como como contato favorito. E talvez, muitas vezes, nós estamos marcando Deus na nossa agenda só como um contato de emergência, como nosso último recurso. Pense nisso. Se muitas vezes a gente não faz dessa forma, ao invés de colocar Deus na nossa lista de favoritos, a gente coloca Ele na nossa lista de urgência. Só vai até Ele se teve uma urgência. Teve uma urgência, você não está conseguindo resolver mais nada, porque já enganchou tudo, porque você já foi colocando sua vontade, seu jeito, e aí deu tudo errado, aí você vai e disca o contato de urgência, de emergência, porque ali resolve, né? Mas não é bem assim. Então, se Deus tivesse um telefone, pense dessa forma. Gostaria de estar nos seus contatos favoritos. Se Deus tivesse um telefone, Ele não ia querer ser silenciado por um ano, como a gente pode fazer no WhatsApp. A gente não faz isso no WhatsApp. Deus não ia querer. Você gostaria de saber que você foi silenciado por um ano no WhatsApp? Você ia se sentir como? Inconveniente, usado, frustrado. Então comece a olhar com outros olhos, de um outro ponto de vista, sendo empático com Deus. E você percebe, na verdade, né, que esses pontos que eu trouxe para você mostram um outro ponto de vista. Como dizer ao dono do tempo que não tem o tempo. Exatamente. É como isso, como Luciana falou. Ele nos concede todo o tempo do mundo. Ele nos concede tempo suficiente para tudo. Mas esse tudo não entra Ele. Não é verdade? Quem nos concede, a gente não pode também oferecer um tempo de qualidade para Ele. Que complexo isso, né? Que complexo e que ingrato da nossa parte. Não é verdade? Nesse ponto de vista, sobre a empatia, sobre sermos empáticos com Deus, a gente consegue entender que não é tão difícil fazer Deus feliz, né? Na verdade, é fazer com Deus aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem com a gente. É fazer por Deus aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse por nós. É simples, não é complexo, não é complicado. Como é que a gente quer ser tratado? A gente não quer ser tratado bem? Pronto.
é fazer com o outro, que na verdade com Deus, aquilo que a gente quer das pessoas. Porque, verdade seja dito, amado, amada, amadinho e amadinha, se você for a pessoa que não gosta de ser tratado bem, você tem problema, você tá dodói e você precisa de um terapeuta ou de um psiquiatra, porque todo mundo quer ser tratado bem, inclusive Deus, que já sabemos, aprendemos que Ele é uma pessoa. Concorda? Me dê aí o seu amém para eu entender, para eu saber que você concorda e que isso não é uma viagem da minha cabeça. Digita aí seu amém. Exatamente, Adri. E dando, amém, gata, amém. Deus, continuando a nossa palavra, Deus quer que possamos ter prazer nele. O mesmo prazer, acho que um prazer até maior, na verdade, né? Deus quer que nós tenhamos prazer, assim como nós também temos em uma conversa com os amigos. A gente sente prazer, alegria, quando a gente tá ali com os nossos amigos, conversando, tomando um açaí, tomando sorvete, que nem eu fiz com o Crisanto, tomando sorvetinho. A gente não sente prazer nisso? A gente não sente prazer quando, por exemplo, postou uma foto bacana, topzera, aí a pessoa vai lá e comenta. A gente não sente prazer de ter uma foto comentada, uma foto curtida. Outro exemplo, a gente às vezes tem prazer de trabalhar tipo 12 horas seguidas, porque a gente sabe que se trabalhar 12 horas seguidas a gente vai ganhar mais. Então, mesmo que aquele trabalho seja um trabalho que a gente não gosta, só em saber que a gente vai passar 12 horas trabalhando e vai ganhar um bônus, um extra, vai bater uma meta, alguma coisa assim, a gente faz por prazer. A gente sente prazer naquilo. Cansei de passar horas e horas trabalhando no shopping, porque eu sabia que eu ia ganhar mais. Então, aquilo, mesmo que, tipo, nos outros dias comuns, eu detestasse, naquele dia que ia ter uma bonificação, eu trabalhava de 10 às 10, feliz da vida. Por quê? Tava sentindo prazer. Por quê? Porque eu sabia que ia ganhar mais. Cris tem prazer em comer X-Bacon. Amiga, você é demais. Mas aí fica um outro questionamento. Do que vale nós possuirmos coisas, conquistarmos coisas? Do que vale tudo isso que nós venhamos ter, se a gente não priorizar a Deus? Do que vale? Adianta alguma coisa? Se você me disser que adianta, eu quero adiantar algo para você. Sinto muito lhe dizer, mas Deus não está nas coisas que construímos sem Ele. Deus não está nas coisas que construímos sem Ele. Deus não está sentado no altar que construímos das coisas que conquistamos. Ele não está nisso. Deus, Ele também não está nas coisas que priorizamos antes dele. Deus também não está nisso. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, você não precisa abrir agora, só ouça, só preste atenção aqui. Diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu acho que vocês já conhecem essa passagem, acredito que sim. Quando falamos com a nossa boca, Deus, você é meu tudo, Deus, eu te amo, Deus, sem o Senhor eu não sou nada, Senhor, como o Senhor é importante para mim, como o Senhor é tudo na minha vida, meu Deus, o que seria de mim? O que seria de mim, Pai, sem o Senhor? Jesus, não, misericórdia, meu Pai, pelo amor de Deus, Deus, o que seria de mim sem o Senhor? Quando você fala isso tudo, e quando você fala as outras palavras bonitas, na verdade mesmo, Deus não está olhando para isso aqui, que está saindo da sua boca. Ele está olhando para o que tem aqui dentro. Do tesouro do seu coração. Ele está olhando para aqui dentro. O que é que tem aqui dentro do seu coração? É como nós aprendemos no culto.
o Espírito Santo vai lá, escaneia, do que tá aqui, do que sai aqui, do que tá aqui, vai lá, vê se tá tipo coincidindo e diz: olha Deus, a menina ali tá falando a coisa certa, viu? Mas quando a gente só fala e aqui dentro tá tudo o contrário, a gente tá fazendo o quê? A não ser perder o nosso tempo, tentando, achando que Deus está só olhando aquilo que está saindo da nossa boca, quando na verdade está prestando atenção ao que está dentro do nosso coração. Aí acontece uma situação, vamos lá, né? Deus, olha, você é importante para mim, mas hoje é domingo, né? Olha, Senhor, hoje tá fazendo um solzinho tão bacana. O Senhor tá vendo? O Senhor tá no céu, o Senhor tá vendo, né? Tá um solzinho tão massa, tão clima de praia. Senhor, eu vou pra igreja não. Eu vou pra praia. O culto vai ficar salvo no Instagram. Então, quando eu voltar da praia aqui descansar, porque o Senhor sabe, né? Sol, a praia enfada, a gente chega cansado. Então, o culto vai ficar salvo. Eu vou pra praia. E quando chegar, descansar, aí eu assisto todinho, Senhor, assisto todo, e ainda vou compartilhar, vou assistir todo e ainda vou compartilhar, tá vendo Deus? Deus é bom, Deus é bom, enganando a si mesmo, exatamente, Adri. Outro exemplo que eu vou usar, com Judá e com Davi, me permitam. Gente, isso é um exemplo. Escutem isso, mas isso é um exemplo. Beleza? Todo mundo racional, né? Entendeu o que é um exemplo. Vamos lá. Judá e Davi acordaram, certo? Eles acordaram nessa manhã de domingo ensolarada e descobriram que na cidade vai ter um jogo muito importante. E que esse jogo vai ter fluxo de pessoas que vão precisar do aplicativo para ir para os lugares, para voltar. E aí o que eles decidem? Eles têm a brilhante ideia de não ir ao culto. Mano, vamos pro culto hoje não, bora rodar, vai dar bom hoje, viu? Hoje vai ter fluxo, vai ter dinheiro, vai ter dinâmica. Ó, e na dinâmica a gente ganha mais, mano. Bora lá, vamos nessa, bora se jogar. Bora, vamos junto. Porque eles pensaram: o culto vai ficar gravado, a gente assiste depois. Bora, mano, vai ser bom, vai dar bom hoje, o fluxo vai ser top, vamos ganhar dinheiro, Deus entende. Bora, vamos nessa. Deus entende? Não, ele não entende dessa forma. Sabe por quê? Eles não trabalham de carteira assinada, certo? Eles não têm compromisso nenhum com o patrão. Eles rodam por um aplicativo, né? Não tem as exigências, as obrigações que um emprego formal de carteira assinada tem. E aí, eles têm o horário deles, eles estipulam o horário. Só que na verdade, ao invés deles terem priorizado naquele momento, eles não fazem isso. E aí? Deus acaba entendendo, porque aí ainda fala no final: vamos trabalhar, bora pro job, bora dar um rolê no fluxo ali, pegar umas corridas, vai dar bom. Deus entende. Na verdade, o que Deus entende? Misericórdia. É um exemplo, viu, minha gente? Um exemplo. O que Deus entende? Deus entende que ele não é prioridade. E a possibilidade de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro a mais com a dinâmica, foi trocada por Deus. Colocaram a possibilidade de ganhar dinheiro acima de Deus. Entende? Não pensem que eu estou mandando
vocês abandonarem o emprego, abandonarem o seu trabalho, a sua única forma de pagar as suas contas, de comprar a sua comida, não estou mandando você abandonar o seu emprego. Examine-se. É só isso que eu estou pedindo. Examine-se. Sem se justificar para Deus, dando desculpas que para Ele não fazem o menor sentido. Só faz, tem explicação que a gente dá para Deus. Eu também, já dei. Às vezes eu dou. Tem explicação, falando assim, bem verdade, sendo bem realista, que tem explicação que a gente dá para Deus, que depois a gente para pensar assim, não faz o menor sentido. A gente tenta convencer a Deus de coisas assim, tipo, que não tem nada a ver, mas a gente tenta, né? Porque vai que, né? O que eu tô falando aqui, na verdade, é que quando você tem a liberdade de escolher, de fazer algo onde você poderia encaixar Deus como prioridade, você prefere encaixar as coisas. Se você tem a liberdade e você pode encaixar Deus e deve como sua prioridade, e você coloca as coisas, você pode ter dito as palavras mais lindas do universo, não vai adiantar nada, porque Deus está olhando é o seu coração. Examine-se. É isso que Ele está olhando. E assim, eu sei que você me entendeu. Eu sei que você entendeu o que eu estou falando. Você é uma pessoa racional, o nosso culto é racional. E você sabe se essa verdade, se essa realidade se aplica a você ou não. Deus pensa que a provisão da vida deles está no fluxo, no dia produtivo, não em Deus. Exatamente, Adri. Infelizmente, muitas pessoas acham dessa forma. E como o Cris complementou, é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, na verdade, Deus não aplaude o nosso senso enganado de controle da situação. Você sabe o que é que Deus aplaude? O nosso senso correto de prioridade. Isso Deus aplaude. Deus aplaude a nossa confiança. Deus aplaude a nossa constância. Deus aplaude a nossa fidelidade a Ele. Isso Deus aplaude. Mas essa máscara que a gente coloca de que tem o controle de tudo e que acha que Deus é só o último recurso para quando deu ruim, não funciona, né? E o que eu tenho para dizer a você é que não espere que o joystick, aquele controlezinho do game, os meninos que batem um game aí sabem do que eu tô falando. Não espere que esse controle do game da sua vida, do jogo da sua vida, dê um bug, para você entender que não controla nada. Se é que na verdade isso não já aconteceu e você tá dando uma de desentendido, tá só jogando a culpa pro processo. É processo, é o processo, vixe, é o processo. Isso que aconteceu, rapaz, é o processo. Gente, vamos ser bem sinceros, vamos ser bem realistas, que é mais fácil culpar o processo do que culpar a si mesmo. É mais fácil culpar o processo do que examinar-se. É muito mais fácil dar uma de desentendido e culpar o processo do que reconhecer, se posicionar e praticar a mudança, praticar a justiça. É muito mais fácil. Então não espere que o problema venha, que o bug venha, para você entender que o esforço que você está fazendo sem Deus não adianta de nada. Aí você acha que está resolvendo alguma coisa com o Deus que você criou na sua mente, e no fim o problema que era assim, está assim. E está crescendo. E você continua achando que é processo, quando na verdade é falta de posicionamento, é falta de examinar-se por completo, sendo verdadeiro com você, com Deus, sendo verdadeiro. Oi, Deus, tá assim, eu estou fazendo assim, estou entendendo tudo errado, me ajude. Confessar para Deus, falar com Deus
mas está indo para Deus, falar para Deus como se Deus fosse culpado. Como é que Deus é culpado de uma coisa que você está fazendo? Não encaixa, entendeu? Não encaixa, não tem como encaixar isso. E aí a gente acha, né, que a gente tem inteligência, né? Nem sempre a gente pratica, a gente coloca em prática essa inteligência que a gente tem e tenta resolver do nosso jeito, achando que está resolvendo. Aí a coisa tá ali, aí, parcialmente, aparentemente resolvida. Ontem estava ruim, hoje está melhorzinho. Olha, tá funcionando do meu jeito. Agora no outro dia, puf, desaba tudo. Aí a gente fica, é processo, minha gente, que processo é esse? Não, é posicionamento. É claro que existe processo. Não estou desqualificando ou ignorando o processo, porque existe sim o processo. Mas onde é que está a nossa parte no meio do processo? A gente só fica falando é processo e fazendo errado, processando tudo da forma errada, na verdade. Enquanto, na verdade, no meio desse processo, a gente deveria se posicionar, a gente deveria examinar-se, a gente devia corrigir o que precisava ser corrigido. Todo o processo foi customizado por Deus por causa da pessoa que culpa o processo. Culpar o processo. Acontece muito. E aí, nessa tentativa da gente fazer do nosso jeito para resolver, a gente acaba não resolvendo nada. Porque na verdade mesmo, nós estamos primeiro buscando que as demais coisas sejam acrescentadas. Ao invés de praticar na ordem correta aquilo que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça é o que, minha gente? Tem a ver com praticar aquilo que nós aprendemos aos domingos, praticar aquilo que aprendemos às quartas, praticar aquilo que a gente consegue relembrar todos os dias, porque todo dia, talvez um dia ou outro não consiga publicar, mas praticamente todo dia tem instrução no Instagram da igreja, tem um pedacinho do vídeo que vai gerar um lembrete na sua memória. Então é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar praticar a justiça de Deus. Buscar praticar aquilo que a gente já aprendeu. Aquilo que a gente está aprendendo todo dia. Aquilo que a gente está aprendendo aos domingos. Aquilo que a gente está aprendendo às quartas. Para que as demais coisas sejam acrescentadas. Acrescentadas por quem? Por Deus. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas por Ele. Amém. Dê um amém aí, para eu saber que você entendeu. Vou esperar seu amém, para eu saber que você está recebendo. Amém, amém. Coraçõezinhos. Gosto de coraçõezinhos. Bom, gente. Essa palavra da velocidade da luz foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Só isso, Anne. Só isso. Mas, apesar de curta, ela tem uma importância gigantesca, gente. Gigantesca. Pode ter certeza. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E essa palavra foi entregue. E que, a partir de agora, ela possa encontrar um espaço dentro do seu coração.
que isso possa queimar dentro de você. Que queime dentro de você o desejo de não apenas ouvir. Às vezes a gente tem prazer em ouvir. Eu quero ouvir, domingo eu vou lá pro culto, vou ouvir o louvorzinho, vou ouvir a palavra do pastor, a palavra de Moniquinha, de Messia, de Enoque, de Judá, de Cris, de Davi. Vou lá ouvir a palavra, porque a palavra é boa de ouvir, né? Mas melhor que ouvir é praticar. Não adianta a gente só ouvir a palavra que é boa de ouvir, porque tem a ver com praticar também. Então que no dia de hoje que a partir do dia de hoje isso possa queimar dentro de você, que possa queimar dentro de você o desejo de organizar, de estabelecer prioridades bem definidas, colocando Deus no lugar de Deus, e o seu papel de se colocar no lugar de Deus para perceber que não é difícil fazer Deus feliz. Se importe com a opinião de Deus. Às vezes quando eu estou orando, Senhor, fale comigo, porque a sua opinião me importa. Porque eu estou aprendendo e quero aprender ainda mais a poder estar em harmonia com Deus, a querer ouvir o que Deus tem para me dizer. Então que a partir desse dia a opinião de Deus passe a ser importante para você. Fazer o coração de Deus seja importante para você. Fazer o coração de Deus feliz. Que isso passe a ser importante para você também. Que se você não faz, faça. E que se você já fez, continue praticando. Sobre praticar com ações aquilo que sai da nossa boca no momento da oração. Amém? Essa foi a palavra de hoje, gente. Eu espero que vocês recebam em seu coração. Eu espero que o coraçãozinho de vocês possa frutificar em cima dessa palavra. E que vocês possam ir praticando isso ao longo da vida. Amém? Bom, gente, e agora eu vou passar para Juju, para ele concluir com vocês o culto de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, por me emprestarem alguns minutinhos do seu tempo, por me darem de presente, como diz o pastor, né, a sua atenção, certo? Vou chamar Judazinho, para ele vir aqui para concluir com vocês. Então tenham um restante de domingo abençoado, certo? Conduzido por Deus, e uma semana de paz. Fiquem aí, não acabou não, viu? Cheiro! Amém, amados? Que bênção, né? Espero que vocês tenham sido abençoados, tá? A palavra foi tremenda. É sempre ouvir, bom ouvir palavras que tragam direção ao nosso coração e de extrema importância, né? Porque um relacionamento sem um tempo de qualidade, ele fica complicado, né? Então a palavra foi bênção para a minha vida, espero que está sendo bênção para a vida de Anne, espero que tenha sido bênção para a sua vida no dia de hoje, que você possa frutificar aí nesses dias, né? E sobre os dízimos e as ofertas, certo? A gente, você que quer dizimar, quer ofertar, não tem o Pix da igreja, você pode chamar no direct que a gente vai te passar, tá? O Pix da igreja, para você poder fazer o seu dízimo e sua oferta. Não esqueça de extrema importância,
O dízimo protege as suas finanças, né? É como o pastor sempre nos ensinou. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida, a gente aparentemente talvez está fazendo tudo certo, mas aí do nada quebra alguma coisa, fica doente e perde emprego, então várias coisas. E às vezes uma coisinha simples como dizimar, que você não está fazendo, essa quebra de princípio pode estar afetando sua vida financeira. Então dizimar é extremamente importante. E a oferta, como o pastor nos ensinou, ajuda a multiplicar aquilo que Deus já lhe deu. Um protege e o outro multiplica. Olha que bênção. Então, dizime e oferta, que é muito importante, certo? É só chamar no direct aí que a gente passa todas as informações necessárias que você precisa para estar repassando seu dízimo, sua oferta para a igreja. Quarta-feira teremos culto live, certo? Às 8 horas. Não perca, é uma bênção, tá? Se você sabe alguém que está precisando de uma palavra, alguém que pode escutar a palavra na quarta-feira, então manda para ele, convida, compartilha. E próximo domingo, o horário? 16. Próximo domingo, Espaço Conviva Cowork, Rua Riachuelo, número 1200, Sala Ouro Preto, às 16 horas, estaremos tendo o nosso culto presencial, tá? Nós aguardamos vocês, como o pastor falou, levem visitantes, convidem pessoas, porque Deus quer fazer muito mais na minha, na sua vida e na vida da igreja como um todo, mas a gente precisa levar visitantes, amém? Glória a Deus. Então, se você foi abençoado com a palavra de hoje, dê um glória a Deus, dê um amém aí, digite aí, para eu ver que você foi abençoado, né? Você se sentiu abençoado, digita aí, glória a Deus, amém. E vamos encerrando por aqui, né? Salmos que eu gosto. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Se eu pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, a vida da nossa igreja, do nosso pastor, que a gente já está com saudade, estava dizendo, mandando mensagem para ele: pastor, estou com saudade do senhor, nunca mais a gente se viu, estou com saudade. Então, e saudade dos irmãos também, tá? Eu estava falando, acho que foi com o Deise, no último culto, no culto passado foi com o Deise, com o Duduca, dizendo que está sentindo falta dos retiros, né? Que geralmente nessa época a gente tinha retiro e a gente ficava um tempo ali só recebendo palavras abençoadas de Deus, né? Aproveitando da comunhão, da comida abençoada, né? Às vezes chegou até uma época que foi o Calumbi que se viu uma refeição lá, me lembrou, refeição abençoada, né? Não sei se vocês lembram, quem estava, digita um amém, a refeição que foi um pirão de camarão, teve outro que foi churrasco, teve de feijoada já, foi só mesmo. E saudade dessa época, né, que a gente tava lá junto.
Espero que a gente possa voltar o quanto antes, fazer esses retiros, estar junto assim em comunhão, que é muito bom estar com vocês mesmo. Não sei se vocês lembram e das palavras também, né? Até hoje eu acho que Anne teve um retiro, eu acho que foi o primeiro retiro, foi o segundo retiro de Anne, que Anne falou o pastor botou o tema da ministração de Matrix, desvendando Matrix, alguma coisa assim. Eu acho que até hoje a Anne não assistiu comigo Matrix. A gente ficou de assistir esse filme até hoje. Já lançaram o 4. Não, você assistiu o 4? Não, só eu assisti o 4. Aí até hoje foi uma das palavras e a gente não tem como esquecer o conteúdo muito bom, muito abençoado, né? Foram coisas que foram ministradas na nossa vida, eu acho que na vida de toda a igreja, né, que a gente vai levar para o resto da vida. Mas Deus tem mais para derramar, amém? Amém? Um dia desse eu aprendi que Deus é infinito e que a gente nunca vai parar de aprender com Ele, amém? Então, que a gente possa ser abençoado nessa semana maravilhosa, que a gente possa estar junto o quanto antes e que a gente possa, né, desenvolver aí para a gente poder fazer um retiro da gente, quem sabe esse ano, né? Se tudo for da vontade de Deus e a gente estar junto. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, Deus guarde a vida de cada um, em nome de Jesus. E até quarta-feira, live. Sexta-feira tem casa de passagem também, tá? Se você puder ir às 19 horas, né? Casa de passagem, 19 horas, trabalhar, que é bênção. O ID foi uma das últimas palavras de Jesus, né? A gente sabe que as últimas palavras de uma pessoa são as que vão com mais sentimento, com mais emoção, de tudo aquilo que ela, né? Então, o ID e pregai foi uma das últimas palavras de Jesus e que a gente está passando um pouco isso na casa de passagem, pregando o evangelho para as pessoas que estão sedentas, para as pessoas que estão precisando. E ter você lá conosco também, e aquelas pessoas, nem que seja um abraço já, de grande valor para aquelas pessoas que estão ali, certo? Que a gente possa espelhar o amor de Cristo. Amém? Amém. É verdade, Adi. Eu, você e Anne, sexta-feira, na casa de passagem. Eu esqueci do nome. E vamos estar lá junto, viu? Deus abençoe e guarde a nossa semana. Amém.